Muito boa noite. Está começando mais uma edição do seu, do meu, do nosso Fecha Conta. Hoje um Fecha Conta mais do que especial. Hoje nós vamos ter uma aula de administração pública. Estou com essa fera, 4 vezes vereador na cidade, uma vez presidente da Câmara Municipal e ex-prefeito da cidade de Colatina, Serginho Meneghelli, humildade do povo. Vem pra cá, meu prefeito. Muito boa noite. Boa noite. Senta aqui, prefeito, fica à vontade. E também, aproveitando o segmento, estou com um empresário da cidade de Vargem Grande Paulista. O pessoal conhece como candidato do povo, cuida da população. O empresário Peter Santos, fantástico. Vem pra cá, meu irmão. Muito boa noite. Peter Santos, por gentileza, sente aí, amigão. Fique à vontade. Vou pedir a gentileza, nós estamos dentro das normas de segurança, para vocês tirarem a máscara, ficarem bem à vontade. Os microfones estão afiadinhos aí. Vamos que vamos. Muito boa noite. Está começando mais uma edição do Fecha Conta. Hoje eu estou com essas feras. Hoje, muito político está assistindo para aprender como é que se faz administração pública com honestidade. Está aqui essa fera, Serginho Meneghelli. Muito boa noite, prefeito de Colatina. Eterno prefeito de Colatina. Boa noite, é um prazer muito grande estar com vocês. Já conheci o seu programa Fecha Conta. Nós estamos aqui para falar a verdade, não esconder nada. Né? Exatamente. Peter Santos de Vargem Grande, empresário, né? Um cara fantástico, eu conheço, meu amigo pessoal. Posso falar aí das suas atribuições de cuidar da população com humildade, transparência, mostrando aí dificuldade. Ele que vem de família pobre e um empresário de sucesso. Peter Santos, muito boa noite, meu amigo. Boa noite, Tachinha. Boa noite a todos os ouvintes. Cumprimentar meu amigo aqui de novo, Sérgio Meneghelli, que fizemos o convite para ele, Tachinha. Ele nem deixou eu terminar de falar, ele falou que eu estou chegando aí já. Então, como sempre, uma pessoa generosa e atendendo aí os pedidos, não do Peter, e sim da população, né, que tem um carinho imenso com ele. Quero aproveitar aqui para deixar um abraço à minha família, para todos os amigos que estão acompanhando, para minha esposa, para meus filhos. E vamos fechar a conta, né? Com certeza. Vamos fechar a conta. Vou fazer uma pergunta para essa pessoa fantástica aqui. O Peter nessas andanças aí aprendeu muito, né, Peter? Com essa fera. Serginho, eu vou falar nas minhas palavras, sou fã seu. Você é o melhor prefeito do Brasil, sem sombra de dúvidas. Uma pessoa que sabe como administrar o dinheiro público, sem desonestidade. Vamos abrir o jogo. 4 vezes vereador. O que te fez, Serginho? Né? Você é uma pessoa bacharel em direito, uma pessoa bem humilde, né? Que quando você foi assumir a cadeira de prefeito da cidade, você foi de bicicleta, dispensa terno. Tanta humildade, tanto brilho, Serginho Meneghelli. Olha, é porque, na verdade, eu não mudo meu DNA. Eu não mudo meu DNA. Eu sou meu jeito, eu sou como representante do povo, eu tenho que ser como o povo é. Né? Por exemplo, eu não posso ficar querendo ser mais do que eu sou. Não, eu sou natural. Agora, hoje em dia eu percebo que a gente ser natural e fazer o normal, parece que está ficando anormal de tanta coisa errada que tem. Quando você diga que eu fui o melhor prefeito aí do Brasil, não sei, é vocês que falam, eu não vi eleição, nada, mas eu apenas, para mim, eu fui um prefeito normal, fiz o que eu tinha que fazer. Pena que não deu para fazer mais, mas somente isso. Eu acho que é porque eu não mudo meu DNA. Eu já sou desse jeito antes de ser vereador, antes de ser prefeito, e eu vou continuar sendo sempre a mesma pessoa. Uma passagem bem legal, eu já vou vir com esse empresário fera, Peter Santos, para falar, né, das dificuldades da cidade de Vargem Grande. Quando esteve na Câmara Municipal, né, à frente da Câmara Municipal da sua cidade, você economizou 2 milhões, fez voltar 2 milhões. Como é que é essa matemática, como é que a gente consegue, né, um serviço público que a gente está acostumado a gastar muito, né? Prefeito gastando muito, vereador gastando muito, presidente de Câmara gastando muito, a gente consegue enxugar isso e trazer e devolver isso para os cofres públicos. Como é que é essa matemática, Serginho Meneghelli? Olha, essa matemática é o seguinte, quando eu assumi a presidência da Câmara, esse foi o que? 2009, o orçamento da Câmara era 3 milhões e 200 mil reais. E eu comecei, esse dinheiro era exclusivamente, né, para as atividades parlamentares. Primeira coisa que eu fiz, acabar com aquilo que não é atividade parlamentar. Por exemplo, vereador tinha cota de gasolina. Né? Aí eles alegavam, eu preciso ir lá na comunidade, fulano é eleitor e tal. Isso é atividade política, isso cada candidato que banca.
A atividade parlamentar de um vereador é legislar e fiscalizar. E esses congressos, que eu acho que a maior vergonha que tem, é congressos de vereadores, congressos de prefeitos, você pode ver que ele só escolhe cidades turísticas, né? Aí vai vereador, um leva assessor, leva tudo. Se você for olhar, no final, por exemplo, quando eu cortei passagens aéreas para congresso, um vereador, em um ano, só para Colatina Belo Horizonte, ele gastou R$19 mil de passagem. Isso é muito significativo. Isso eu estou falando há 10 anos atrás. E fora o salário que cai na conta. Então eu comecei a mostrar que ser vereador não é mais do que nada. Vereador é um empregado do povo, se candidatou, foi eleito, tem salário. Por que precisava disso? Que para mim é mordomia. Hoje, ainda mais com a chegada da internet, você não precisa ficar participando desses congressos, viagens, coisas que você pode resolver através de videoconferência e tal. E o vereador, o papel dele mesmo é legislar e fiscalizar o prefeito. E fiscalizar o prefeito não é ficar andando de avião para cima, indo para lá e para cá com dinheiro do povo. É ficar dentro da cidade e reparando os atos do prefeito. Uma administração fantástica dessa. Peter Santos, na sua cidade, lá, na nossa linda cidade de Vargem Grande, que eu amo aquela cidade, um dia quero morar em Vargem Grande, há esse tipo de receita que o prefeito aplica de reduzir passagens aéreas, economizar gastos dos vereadores aí. Na verdade, isso aí acaba até o vereador levando para o lado particular e usando disso para benfeitorias próprias, né? Quando é questão de usar a gasolina para a população, mas isso nunca acaba acontecendo. Boa noite, meu amigo Peter Santos. Acontece isso lá na sua cidade de Vargem Grande? Ou como é que está lá a administração da prefeitura lá? Boa noite. Tachinha, assim, eu nunca estive dentro da Câmara de Vereadores, né? E com certeza, se eu passasse por lá, eu faria diferente. Eu seguiria os conselhos do nosso amigo Sérgio Meneghelli aqui, porque é exemplo. Então, assim, é difícil falar porque eu não estive lá. Mas falando no modo geral de administração, tanto executivo como legislativo, a gente percebe que não tem uma evolução. É um município que não tem evoluído, não tem crescido, tem desenvolvido. E eu acredito que o maior responsável por isso é quem está à frente do governo, né, para fazer acontecer as coisas diferentes. Aconteceu algumas coisas que trouxe mídia para a cidade, né, como um exemplo, o Tarifa Zero. Eu vou entrar nesse assunto do Tarifa Zero. Foi algo bom? Nossa, quando aconteceu, mesmo eu sendo candidato e ter sido uma ação do atual prefeito, eu achei super bacana, nunca critiquei, né? Mas eu nunca acreditei que seria realmente um tarifa zero. E aí o que me chamou a atenção, Tachinha, que depois que passou as eleições, começou a chegar o boleto para as empresas começarem a pagar aquele tarifa zero. Então, quer dizer, não pode ser tarifa zero o nome porque está havendo um custo hoje. E esse custo está sendo repassado para as empresas pagarem a passagem, né? E aí, quer dizer, deixou de ser zero. E uma outra coisa também, tem várias empresas lá, que depois que passou as eleições, receberam o boleto, e eles começaram a entrar na justiça, né? Uma das empresas que entrou na justiça é a J. Serrano, Têxtil, porque é uma empresa que mais emprega dentro de Vargem Grande, e ela entrou com uma defesa porque ela não achou justo aquilo. Até porque o ônibus, lá tem 3 turnos. Então, o turno que troca às 22 horas já não tem mais o ônibus para poder levar a população embora. A população nem consegue utilizar ele para trabalhar e muito menos para poder retornar para sua casa. Quem entra às 6 da manhã também tem a dificuldade de chegar às 6 da manhã no seu emprego. Por quê? Porque o ônibus começa a rodar a partir das 6 horas da manhã. Então, quer dizer, fica inviável para a empresa pagar aquela taxa e também ela tem que pagar a condução do funcionário porque precisa do funcionário ali no horário. Ela já não poderia exigir. Então foi muito triste quando a gente soube dessa questão do ônibus que teria que passar a ser pago, que a gente entendeu que aquilo só foi uma ação eleitoreira. Como eu havia sempre falando na época de eleição, de campanha, né? Mas foi uma tacada de mestre aí do prefeito, tem que falar que ele é marqueteiro, né? Foi a tacada de mestre dele e hoje, infelizmente, a nossa população está tendo esse custo aí, está bem revoltada com isso. O senhor, quando administrou, né, prefeito de Colatina, vou chamar de prefeito, pela honra e humildade e a humildade da pessoa que você é, uma pessoa de bem.
Quanto à tarifa zero, teve algum plano na sua gestão de tarifa zero lá em Colatina? Como é que ficou o negócio do transporte na sua administração? Eu sei que tudo lá o senhor se destacou muito bem com eficiência, a gente tem que enaltecer o trabalho. Como é que ficou esse trabalho, de repente, para a gente dar uma aula, né, de Colatina para o mundo? Olha, na verdade, Colatina ainda na capital, nós temos lá o transporte subguiado pelo governo. Na nossa cidade, não. Na nossa cidade é feita uma licitação, a empresa concorre, então a prefeitura não gasta. Agora, com essa economia que nós fizemos da Câmara, uma das devoluções, porque eu falei o orçamento era 3,5 milhões. Nesse ano, eu devolvi, do primeiro ano, né, que foi 2009, nós devolvemos em torno de 1,2 milhões. E parte desse dinheiro foi destinado para o transporte gratuito de alunos do ensino médio que morasse a mais de 1,5 km longe da escola. Aí nós passamos esse dinheiro para as crianças. Quer dizer, em outro sentido, foi uma tarifa zero. Agora, foi um dinheiro que da economia. E você esqueceu de falar aí, eu que esqueci de falar, que eu fiz uma coisa inédita também. Dos idosos? Não, além de economizar, eu reduzi o orçamento seguinte, porque eu falei, se com 3,5 milhões eu pude economizar 1,2 milhões, a gente já pode fazer um orçamento bem menor, né, para o dinheiro já ficar direto, porque o dinheiro que a gente economiza no legislativo, a gente devolve para o executivo. E no ano seguinte, a gente, mesmo com o orçamento menor, fazendo novos cortes, a gente conseguiu economizar. Eu sei que o total que nós economizamos em dois anos foi de 2,5 milhões, mas reduzindo o orçamento, enquanto as outras câmaras estavam aumentando os orçamentos, porque reduzir um orçamento, você já está economizando antes de usar aquela verba. Uma pergunta para o senhor, né? Eu chamo de senhor assim, não por idade, mas pelo respeito, pela capacidade de cuidar da nossa população. Nossa população que é sempre muito sofrida na saúde, muito chacotada em segurança pública, a gente encontra muitas dificuldades. Como amigos, vocês formaram uma parceria do bem, onde eu vejo eu acompanho muito as redes sociais. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Ano passado, né, eu tive a liberdade de conhecer o senhor em Vargem Grande, juntamente com o Peter Santos, e eu senti, na eleição de Vargem Grande, uma rivalidade, me corrija se eu estiver errado, Peter Santos, não só de urna, uma coisa mais para o lado do particular. Isso foi verdade, Peter Santos, ou uma impressão minha? O senhor que veio de fora também e participou de algumas campanhas aqui na cidade de Vargem Grande, o senhor sentiu isso, Peter? Alguma coisa nesse sentido ou impressão da população e minha? Tachinha, realmente, a gente, depois que terminamos as eleições, você faz uma prévia de tudo, analisa tudo, né? E muitas pessoas falaram sobre isso daí. Essa pergunta que você fez, as pessoas falaram sobre isso, que foi porque não as eleições de Vargem Grande nunca foi tão agressiva, né? E como todos podem ver, da nossa parte ela não foi agressiva. Foi uma campanha limpa, uma campanha feita com proposta, uma campanha feita com muito trabalho, com muita vontade de poder transformar aquela cidade. Mas infelizmente, quando foi chegando a reta final, né, a gente estava vindo na pesquisa de uma forma legal, bem posicionado, e aí chegando na reta final, o que aconteceu? A gente viu o desespero do governo, né? No último dia mesmo, no penúltimo dia, que foi no sábado, eu terminei as atividades e o meu último compromisso era eu ir à igreja. Então eu fui para a igreja no sábado à noite, né, fui agradecer a Deus, não fui pedir para sair vitorioso, nada, fui agradecer a Deus pela campanha, por toda a nossa equipe estar bem, por ninguém ter saído machucado ali, né, embora ainda faltava algumas horas para finalizar, mas eu já estava deixando meu agradecimento a Deus. E quando eu saí da igreja, o atual prefeito ele estava fazendo uma live, ele tinha terminado uma live. E devido à questão eleitoral, a live não poderiam mais passar das 10 horas, que era a véspera das eleições. Então, quando eu saí da igreja, a minha esposa falou para mim assim, tem um recado aqui,
para você não abrir o telefone, não entrar na live que teve agora, porque já pautaram lá e você precisa ir até o comitê para você fazer uma live. Chegando ao comitê, eu junto com o Dr. Leandro, quero aproveitar para mandar um abraço para o Dr. Leandro, eu tinha algumas pontuação do que me marcaram para mim, eu tinha apenas 15 minutos para fazer uma live final. Né? Estava orando, isso, joelho pedindo bênção. Estava lá, isso aí, como de costume. Aí, tudo bem, eu fui lá, pautei, tinha pouco tempo, falei algumas coisas que tinha que falar, depois eu fui assistir a live. E assistindo a live, eu entendi por que a nossa equipe não gostaria que eu tivesse visto a live. Porque a live foi assim, de baixo calúnia mesmo, sabe? Uma coisa assim, fora do campo político. Então eu percebi o desespero que eles ficaram naquele momento. Então, naquele momento, eu tive comigo, eu falei, ganhamos as eleições. Porque esse desespero veio de encontro uma vitória nossa. Então, fiquei contente por um lado e triste pelo outro. Por quê? Porque eu fui acusado de diversas coisas, sabe? Umas calúnias, não só eu, como a nossa equipe, como a nossa família, como o meu amigo Ney mesmo lá do Embu, né, fazendo Prefeito um trabalho Ney maravilhoso. Santos. Quero deixar um abraço para o Ney aqui, parabenizar pelo trabalho que ele está fazendo na cidade de Embu. Tem muito o que fazer ainda. E sofremos uma agressão verbal muito forte. Né? E aí, Taxinha, passou. E nisso que passou, sempre quando passa as eleições, depois você tem uma eleição do CONISUD, que é onde eles elegem um prefeito, onde abrange 8 municípios da nossa região, para poder representar, para ser o porta-voz ali dos prefeitos. Né? E aí, o que me chamou a atenção foi que o nosso atual prefeito de Vargem Grande, eu vou falar nosso porque eu vivo em Vargem Grande, eu pago meus impostos, então ele é o meu prefeito também. As agressões dele não foi só para mim, chegou até o Ney também as agressões dele. E aí, em seguida teve a eleição do CONISUD. Onde todos os prefeitos, o Rogério Franco, né, o prefeito de Vargem Grande, todos os prefeitos da região, isso. Francisco Nacan Tapicirica, tá bom? Todos eles têm que participar e fizeram uma eleição, não é? Tem uma eleição, uma urna lá, uma eleição. E essa eleição, eu sabia que o Ney ia disputar essa eleição, ele tinha me falado. E aí eu fui surpreso porque o Ney ganhou por unanimidade. Aí eu falei, eu imaginaria que ele ia ganhar por 7-1. Por quê? Porque o prefeito Josué Ramos, na véspera das eleições, também falou que o Ney agrediu o Ney com palavras de baixo calúnias. Então eu imaginei que ele fosse votar no Ney. Mas o prefeito Josué Ramos votou no Ney porque ele também reconhece que o Ney é um bom prefeito e que é uma pessoa boa para ser o porta-voz dele também e para representar a cidade de Vargem Grande também. Então hoje o Ney é o presidente do CONISUD, onde ele representa esses municípios. Então, para vocês verem, para ganhar a eleição vale tudo. Mas eu não entrei nesse jogo do vale tudo. Né? Eu preferi... Hoje eu não falo que eu perdi a eleição. Eu ganhei. Honesta, tem um excelente professor do lado. Desculpa eu me meter Fica aqui, à vontade. mas eu discordo. Para ganhar uma eleição não vale tudo não. Isso é coisa... Não. Quem fez isso vale tudo. Isso. É quem não tem proposta. E qual é o sentido? Eu não tenho capacidade, eu não tenho projeto, vou denigrir a imagem dele, que as pessoas vão achar que eu sou melhor. Porque o político que só ataca o outro para ganhar as eleições, ele já está mostrando que ele é mau caráter. É isso daí, mostrando Sérgio. que é mau caráter. Não estou falando que isso aconteceu aqui, eu estou assim, falando de uma forma generalizada. Que o senhor colocou, o senhor de não participar da reeleição, o senhor também foi agredido por alguns candidatos de oposição, não é verdade? O pessoal achou que, né, já começou, sabe aquele telefone sem fio? Eu sei os verdadeiros motivos, fundamentos, e vou até pedir para o senhor explanar essas ideias agora, fantásticas, né, sobre o porquê não de reeleição. Eu sou da seguinte forma, vereador, para mim, tem um mandato só, prefeito, para mim, é um mandato só, para dar oportunidade para outras pessoas que também têm a capacidade de administrar uma prefeitura ou uma Câmara Municipal. Por isso que eu vou até te dar a palavra, excelentíssimo, né, prefeito de Colatina, para o senhor explanar sobre isso daí de não reeleição. Né? Não precisa atacar os outros, porque eu não vi o senhor nunca atacando ninguém. Não, olha, na verdade, o motivo que principal que eu não quis disputar a reeleição, tem vários. Mas, por exemplo, um deles é não criar aqueles vícios dos funcionários ficarem tanto tempo e criando aqueles grupinhos dentro do município. Segundo, a cidade não é de uma pessoa, não é de uma família. A cidade são de todos os moradores. E terceiro, você participar de uma reeleição permanecendo no cargo da prefeitura, por exemplo, um governo do estado,
ou o presidente da República, uma reeleição, já é diferente. Por quê? Por exemplo, o presidente da República, ele não fica atendendo diretamente, ele não tem como, vamos supor, ele ser candidato à reeleição, ele ir lá pedir a máquina para fazer aquilo e tal. O prefeito, ele tem uma máquina administrativa e seus secretariados, seus comissionados, todos vão trabalhar para ele. É obrigado a trabalhar porque tem um cargo, não é verdade? Não, às vezes não é nem obrigado, mas ele quer trabalhar para ele poder permanecer naquele cargo. E aí você acaba usando a máquina pública, o que já é desleal para quem está concorrendo, porque, veja bem, eu tenho uma máquina pública na mão, você só tem a sua proposta. Então eu acho que isso é uma injustiça e que deveriam rever. Eu sou a favor do mandato para prefeito, para presidente da República, de 5 anos. Por exemplo, se eu quiser amanhã, eu não pretendo, mas se eu quiser voltar a ser candidato a prefeito, que eu dê um espaço, né? Porque se o outro não corresponder, aí se eu fui melhor do que o outro, aí eu volto para consertar as burradas dos outros. Agora, as cidades são de todos. Eu acho que 5 anos seria o suficiente, né? Por exemplo, eu deixei algumas obras inacabadas, porque o primeiro ano meu, eu sucedi uma administração assim, de 8 anos, que não foi bem sucedida. Eu peguei, assumi a cidade, nós tínhamos enfrentado em 2016 a maior crise hídrica que o Espírito Santo, o norte do Espírito Santo, já passou, e sem falar ainda com as sequelas daquele desastre de Mariana, que Colatina é cortado pelo Rio Doce, e realmente nós tivemos vários prejuízos com aquilo. Então a cidade realmente estava de uma forma assim que eu não sabia, sabe? Depois que eu tomei posse, eu lembrei até daquelas palavras de Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? A festa acabou, quer dizer, a posse, as luzes, e a realidade foi aonde que eu comecei a botar a mão na massa e tudo. Quando eu já estava preparando esse ano, né, para a gente concluir o projeto, veio essa pandemia. Quer dizer, se eu tivesse um mandato de 5 anos, eu já estaria concluindo, inclusive já fazendo projetos para o outro sucessor dar continuidade. Mas, infelizmente, não foram 5 anos. O ano de 2020, eu consegui fazer obras, consegui fazer assim, até muita coisa em plena pandemia, mas eu confesso a vocês que eu tenho certeza que qualquer governador, tanto o presidente da República como os governadores e qualquer gestor público, foi um ano muito difícil, como está sendo para esses que assumiram agora também. Porque agora para nós foram pior. Por quê? Quando nós pegamos, veio de surpresa, de uma hora para outra, tivemos que cancelar projetos, tivemos que cancelar a obra, tivemos que fazer o quê? Hoje os que assumiram, eles pelo menos já têm uma luz no túnel aí, né? Já tem uma vacina, as pessoas hoje já estão preparadas, né? Já estão, como se diz, um pouquinho mais, porque eu acho que a grande guerra dessa pandemia não foi só a pandemia, foi a guerra da consciência, sabe? Da conscientização. Então eu acho que agora não, agora o povo já sabe realmente o que é um vírus. No início muita gente não acreditou. Colatina, por exemplo, uma cidade com um pouco mais do que 130 mil habitantes, nós já tivemos 230 óbitos. Quer dizer, só se eu for contar de amigos, parentes, graças a Deus eu não perdi, mas de amigos chegados e tudo, de pessoas que a gente convivia, eu perdi em um ano quase 40 pessoas. Então eu acho que assim, tirando essa pandemia, mesmo tirando a pandemia, eu sou a favor de um mandato de 5 anos sem direito à reeleição. Ou se tiver reeleição, o prefeito licenciar durante o período eleitoral e deixar o vice ou quem tiver assumir, para ele não ficar, porque é impossível um cidadão ser candidato e governar uma cidade sem usar a máquina pública. Mesmo que ele não queira. Só ele receber um cabo eleitoral no gabinete, ou ter uma reunião
com vereadores ou em espaço público sobre a campanha política, ele já está usando o dinheiro público. É o sistema em si. Infelizmente é assim. Então eu acho que eu fiz certo. É claro que eu tive prazer de governar a minha cidade, foi uma coisa, apesar de ser uma coisa assim, muito dura, muito sacrifício, mas foi um prazer, porque eu gosto realmente da minha cidade. Agora, se eu tivesse um mandato de 5 anos, eu teria feito muito mais. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, em contrapartida, essa vai para o Peter também. O senhor, quando se projetou prefeito na sua cidade, o senhor lutou contra a máquina ou eram 2 candidatos distintos? O senhor era uma reeleição de um prefeito quando o senhor ganhou ou não? Não, era o final já do 2º mandato de um prefeito, né, do Partido dos Trabalhadores, e eu disputei as eleições com 8 anos, com 8 candidatos. E para mim foi mais difícil eu conseguir ser candidato do que ganhar as eleições. Porque a partir do momento que eu decidi ser candidato a prefeito, eu já sentia. Porque a minha eleição não foi um projeto meu pessoal, foi um apelo às pessoas que da minha administração começou, se você vir como vereador, não voto em você mais não, só voto você em prefeito. E já tinha começado, inclusive, aquele lá, não, é porque a gente não tem o dinheiro que esses grandes políticos têm, aquilo lá ele vai acabar vendendo. E houve proposta, infelizmente, indecorosas. Não, você não entra, nós te damos tanto, vamos conseguir um cargo bom para você, até no governo do estado, ou o deputado federal consegue um cargo. Quer dizer, se eu fosse um político com um projeto pessoal ou um picareta, eu não teria sido candidato. Aí eles tentaram me isolar, realmente começaram a falar que, até na página do Sargento Faú tem um vídeo desse, está com 30 milhões de visualizações, que eu expliquei. Eles me chamavam de doido, ele não tem condições, porque eu fugi o padrão, sabe? Eles achavam que para ser prefeito eu tinha que bancar, como se diz, a mamata da gravata. Eu falo desse jeito. Tinha que estar de carro importado, bicicleta não ia dar certo. Não. A enxada também não ia resolver. Graças a Deus, 3 carros à disposição do gabinete foram para a saúde. A minha bicicleta passou a ter 3 funções, que era o meu meio de transporte, meu gabinete ambulante e era a bandeira. Onde eu estava, a bicicleta estava na frente. O motorista do prefeito teve que se realocar, arrumar outro lugar para ele. Tinham 2 motoristas. Um eu coloquei no conselho tutelar e o outro eu coloquei para trabalhar no RH. Quando eu precisava, por exemplo, ir a Vitória, Colatina fica a 120 quilômetros de Vitória. Aí eu particularmente não tenho carro. Aí sim eu usava Gol, essas coisas, aí pegava um funcionário que estava à disposição. Quem levou muito prejuízo com essa decisão minha foi secretários, né? Porque, vamos tal lugar. O morro era muito grande, porque Colatina é uma cidade que tem muito morro. Aí eu falei, você me dá uma carona no seu carro? Ele me dava, mas era com a gasolina dele, entendeu? Mas eu não gastei um tostão de gasolina para andar dentro da cidade. Como é bom você andar numa cidade e você ver um prefeito replantando a cidade. Você está com amigos e fala, eu tenho orgulho de estar nessa cidade, olha o meu prefeito que está fazendo. Isso é uma coisa maravilhosa, isso é uma coisa até divina. Eu tomo a liberdade de falar com o senhor. Eu vou aproveitar o ensejo. Agora, deixa eu completar isso aí, porque por gentileza. Muitas você pessoas... tomar uma água. Muitas pessoas entendem mal. Mas prefeito não é papel de prefeito plantar flor. Ele tem quem faz isso tudo. Eu só quero dizer uma coisa, todos os mutirões dos 4 anos da nossa administração, todas as pinturas, todos os canteiros que eu fiz na cidade, nenhum foram feitos em horário de expediente. Eu usava minha folga de sábado, vocês podem ver, eram os domingos, ou era à noite. O único mutirão que eu fiz no expediente foi no dia 5 de junho, que era o dia do meio ambiente, que aí sim eu convidei os alunos de uma escola e nós fomos, fazer uma comemoração do meio ambiente, e nessa comemoração nós repaginamos uma praça que estava totalmente destruída. Foi o único. Fora isso,
qualquer coisa que não era assim, por exemplo, eu nunca deixei meu gabinete, eu nunca deixei o expediente para ir na rua plantar flor. Aí eles pegavam e falavam assim, prefeito, mas o senhor pode mandar fazer, mas eu também posso fazer. E eu sou cidadão. E às vezes eu recebia crítica, quem estava numa mesa bebendo, quem estava lá falando mal dos outros em grupo no celular. Em vez dele ir lá ajudar, hoje é sábado, ajudar. Não, prefeito. E eu sempre fiz isso na minha vida, decorações, colatina, essas coisas. Eu via nas outras cidades, eu levava para lá. Isso nunca foi destaque. Como vereador, eu fazia isso demais. Só quando eu ganhei para prefeito, eles acharam, primeiro, que eu não ia andar mais de bicicleta. A minha aposta foi, inclusive... Acabou a bicicleta. Teve uma rede... A aposta foi de bicicleta. Posso falar o nome de uma rede aí? Pode, a Record, ainda era o Boris Casori, no jornal dele, na época, ele mostrou o prefeito de Colatina, vai de posse. As pessoas esperando, eu vi lá as madames, as mulheres vereadores, todas penteadinhas, todas arrumadas, toda a banda de música, porque quem organiza a posse do prefeito não é o prefeito que vai tomar a posse, é a Câmara, porque quem dá a posse é a Câmara. E eles organizaram, tinha banda de música e tudo, esperando a comitiva do prefeito. O senhor já pensando, eu vou acabar com esse negócio e tudo. Não, eu saí da minha casa naturalmente, 2 amigos estavam lá, me acompanharam de bicicleta, e nós chegamos... E todo assim, mas cadê Serginho de terra? Mas por que de bicicleta, não sei o quê? Porque esse vai ser meu meio de transporte. E foi e está sendo até hoje. Parabéns, eu tenho que só enaltecer esse trabalho. Peter, você foi buscar a fera para nos dar uma aula, né? Ele, né, na eleição dele, vou aproveitar o ensejo, deixar ele tomar uma água agora, pegar um gás, porque hoje, o especial hoje, nós vamos passar mais de 1 hora. Vou aproveitar para segurar os senhores mais um pouquinho. Peter, você na sua eleição para prefeito, na sua candidatura para prefeito, você foi de contra, ao contrário, né, do nosso excelentíssimo Serginho Meneghelli, você foi lutar contra a máquina. É muito difícil, né? É muito difícil, né? Você aproveitar, né, a sua luta, né, e você se candidatar com um prefeito que já está na administração. Você foi... O que a gente pode falar sobre isso aí? Uma eleição, lutar contra a máquina, contra o sistema. Peter Santos. Tachinha, quando nós começamos a nascer esse projeto, muitas pessoas me falaram isso. Mas, Peter, por que você não espera para ser candidato na próxima? Porque realmente é muito difícil ganhar uma reeleição de um prefeito, né? E eu tinha essa noção, mas porém eu entendi, eu fiz uma análise na cidade e eu vi que estava muito negativo a avaliação da administração. Eu vi que era um momento oportuno. Né? Só que aí vem de encontro com o que o nosso amigo Serginho falou. Infelizmente existe o uso da máquina pública, né? Onde a cidade que nem Vargem Grande, eu vou te dar um exemplo, temos 200 e poucos cargos comissionários. Aí você pega uma cidade que nem Sorocaba, inclusive estivemos lá hoje, quero deixar um abraço pro Manga. Né? Prefeito Rodrigo Manga, grande abraço, prefeito de Sorocaba. Esperando o senhor... o Rodrigo, grande pessoa. Esperando ele aqui no Fecha a Conta, já faça o convite, hein, Peter? Vamos trazer o Manga aí, vamos trazer também o Geraldinho, lá Geraldinho, de Piedade. Apresentei ele pro Serginho. Olha, gostou da cidade, gostosa da cidade. Eu gostei da cidade. Agora, eu vi uma coisa que eu só tinha visto uma pessoa, eu e ele. Quando eu fui recebido hoje, ele estava com a camisa dos funcionários. E eu trabalhava no meu gabinete com o mesmo uniforme que trabalhava o porteiro da prefeitura, a recepcionista, que é uma camisa polo azul, aqui com o brasão da cidade. E quer dizer, economizei roupa, não precisei usar roupa social, porque realmente eu não gosto, não tenho nada contra quem usa, mas eu não gosto. E me igualei aos funcionários, por quê? O prefeito, ele é empregado, o mesmo dinheiro que paga o médico, que presta serviço, o professor... Ele não manda, ele cuida da cidade. O gari é o dinheiro que também paga o salário. Então, prefeito é empregado. Agora, ele é um empregado número 1. Parar com esse negócio, é autoridade e tal. Eu vou ser sincero, eu não gostei que você me chamou de excelência, entendeu? Mas é pela... Eu quero... Então vou me redimir, né? Vou me redimir. Não, é pela excelência em cuidar da população. Porque assim, eu também venho de família humilde, tudo que eu tenho é trabalhado, não é pisando em ninguém, não é em cima de mentiras.
E eu gosto de pessoas que fazem o bem. Aqui o nosso trabalho da TV Granja Viana Fecha Conta, a gente não tem interesse em derrubar outras mídias, em ser melhor que as outras mídias. A gente simplesmente quer mostrar que a política tem gente que sabe fazer com humildade, honestamente. A gente quer mostrar o lado das pessoas de bem da política. Por isso, é uma honra receber uma pessoa que o Brasil inteiro é fã. Já falo já. Eu tive um sonho que você era presidente. Vou chamar de você. Você era presidente, né? Estava sendo empossado. O primeiro voto de São Paulo não vai ser o do Peter. O primeiro voto de São Paulo, se você for candidato, é o meu. Porque eu sou fã pelo seu trabalho. É muita areia pro meu caminhão. Mas nada para Deus, nada é impossível, né, Peter? Eu acho lindo. Olha, eu vou ser sincero. Eu não tenho esse projeto de ser candidato a presidente. Eu tenho o pé no chão, entendeu? Eu tenho o pé no chão. O meu projeto político é ser deputado estadual daqui a 2 anos. É um motivo também que eu não quis ser candidato, porque eu sou contra um político largar o mandato na metade. Isso é projeto pessoal dele. Porque se eu me propus ser candidato e governar uma cidade por 4 anos... eu tenho que cumprir meu mandato, a menos que aconteça alguma coisa, doença, que eu preciso deixar. Agora, eu largar um mandato pela metade, aí eu estou usando a máquina pública e usando o voto do eleitor para um projeto pessoal, não um projeto para governar uma população. E dessa forma que eu também acho que foi uma das coisas. Agora, o meu projeto, na verdade, é ser candidato a deputado estadual, porque eu vejo que eu tenho condições de me eleger tranquilamente hoje. Agora, é como diz aquele velho ditado, se o cavalo passar selado, aí eu gostaria de ser um senador da República, realmente para eu poder ajudar a governar o Brasil, porque como prefeito, eu só posso governar a minha cidade. Agora, como senador, uma lei que eu fizer, uma defesa, uma fiscalização, eu não estou fazendo só para o meu estado, eu estou fazendo para toda a federação. Eu gostaria muito de ser senador, não é por causa de status, não, porque um senador ele tem uma responsabilidade. A caneta é melhor, funciona bem melhor, né? Poder lá de cima. Apesar de ser um cargo com uma responsabilidade gigantesca, muito grande. Mas você é altamente capacitado para sentar numa cadeira de senador. Isso você demonstrou. O Brasil, né, que acompanha, hoje você coloca o nome, coloca no Google Serginho Meneghelli, não há nada que faça denigra a sua imagem. Todo mundo falando bem, as imprensas falando bem. Então, potencial, saber fazer, você tem tudo isso aí. Resta entregar agora, na mão de Deus e lutar contra a corrupção, né? Porque é muito grande, né? Quando a gente almeja um cargo alto, que a gente vai fazer o diferente, as pessoas que têm maldade já começam a blindar de outra forma. Mas Deus no comando. Se eu for para aquele Senado, eu já vou começar a provocar reboliço lá, porque uma das coisas que eu vou querer acabar é com a mordomia de senador. Eu contra a mordomia. Então nós temos aqui 2 candidatos a deputado estadual. Então já vamos soltando aqui na live. Mandar todo mundo na live aqui um abraço, né? Se um dia eu for para Brasília, eu sei a quadra, onde que é a quadra do senador, geralmente é a 308, tem a 302. Brasília plano como é. Eu só vou pedir que eles façam um bicicletário lá na chapelaria, porque eu vou deixar a roupa lá, o terno, porque é obrigado. E a bicicleta? Não, eu vou de bicicleta, porque para entrar no plenário do Senado, é obrigado usar terno e paletó. Eu já sou contra. Por quê? Se é representante do povo, por que todo o povo não anda de terno e gravata na rua dia a dia? Agora, um apresentador, um artista, você ir num casamento, numa roupa especial, agora, se é para representar o povo, precisa, inclusive, você não pode nem entrar sem gravata no plenário do Senado, que eu acho uma coisa arcaica. E fora a dificuldade, prefeito, a dificuldade para uma pessoa comum falar com o senador. Eu sei disso porque nas minhas andanças por Brasília eu falei com um monte de senador e é difícil chegar. Você sabe o que eles falam lá em Brasília? Isso é para o senador que gosta de mordomia, essas coisas, que ser senador é ir para o céu sem precisar morrer. Mas nós temos que acabar com isso. Temos que acabar com isso, porque eu acho que o Senado, o Congresso pode dar muito mais. Eles têm que trabalhar mais. Só trabalharam sexta-feira agora porque tinha uma emergência lá, que
que era o caso do deputado Daniel, mas da quinta, eles chegam terça-feira, da quinta-feira Brasília fica, quer dizer, eles não representam, eles já têm o recesso. Se eles têm um recesso, no meio do ano e tem no final do ano, aquilo sim é para ele ter contato com a base, para ele poder lá, porque na verdade esse negócio de recesso demais, tem Câmara de Vereadores que tem recesso, eles querem imitar, porque o recesso surgiu lá, né, em Londres, quando a neve era muito grande, era tal, tinha dificuldade de chegar no passado, né, lá no Senado, na Câmara deles lá, e aí eles colocavam o recesso, na época que a neve estava muito exagerada, justamente, né, para aquele espaço, os senadores, os deputados lá, os conservadores na Inglaterra, ficarem nas suas bases. Aqui no Brasil, um trabalhador que ganha salário mínimo tem um mês de férias, né? E ele é obrigado a trabalhar no mínimo 40 horas por semana. Um senador, às vezes, ele passa até um mês sem ir lá no Senado, ele passa até um mês e uma semana, e ainda tem recesso no meio do ano e tem recesso no fim do ano. Eu, sinceramente... muito recesso, prefeito? Sabe o que está precisando que os políticos têm que entender? A classe política, por si própria, ela não vai se moralizar. Eu não acredito que os políticos, eles mesmos vão ser... Quem vai moralizar a classe política é o povo, é o eleitor. E se o eleitor começar a exigir, fazer essas cobranças, né? Ele se sente... Estou com uma bomba para soltar para o Peter aqui. Ele se sente como se eles representam a gente, como se eles fossem Deus, e nós estivéssemos aqui na Terra mendigando a eles, quando nós estamos pagando. O presidente do Senado é meu empregado. O presidente da República é meu empregado. É seu empregado, é empregado até daquele que está desempregado. Porque ninguém está lá de graça, todos estão recebendo salário. O que está faltando é cada um representar direito, porque todos são representantes do povo, mesmo que representa mal. Claro, eu não vou generalizar, porque tem ótimos senadores, ótimos deputados, mas, infelizmente, a gente vê o julgamento da população. Eles estão num mundo irreal, e dizendo que está representando um povo, digamos assim, que está com o pé no chão, que tem dificuldade para se alimentar. E eles exigem aquelas mordomias, aquilo, tudo que eles têm, tudo especial, a quantidade de assessores. De gastos na Câmara dos Deputados, no Senado, pelo amor de Deus. No Supremo Tribunal Federal, é absurdo. Gente, outra coisa, ganha um salário absurdo aí de quase 40 mil reais, tem apartamento funcional, quer dizer, já não paga aluguel. E o auxílio, alimentação gigante. O apartamento funcional é todo mantido pelo governo. A segurança que eles têm, tudo. Então, por nós, na verdade. Nós que pagamos impostos. Porque quem mexe com o nosso dinheiro é o governo. Então, só aí já seria uma grande economia. O Brasil tem jeito, agora é preciso a gente começar a economizar nas pequenas coisas, porque aquela pessoa que não dá valor a 10 centavos, ela dificilmente vai ser bem sucedida. Eu pego na rua 10 centavos. Porque ela não sabe achar. Valorizar o dinheiro. Verdade. 1 centavo não pode ser desprezado. Então eu acho que é desse jeito. A gente precisa mudar a forma como ele se sente, representar o povo, mas eles estão acima do povo. Você vê que o presidente da República, hoje, eu vejo ele com muita mais simplicidade do que um deputado, do que um senador. Muito mais. E olha que a responsabilidade dele é infinito maior do que um senador, do que um deputado. Você vê a simplicidade aí do presidente Bolsonaro. E todos, em qualquer escala, né, de senador, prefeito, todos são atacados, né? Quando a gente trabalha por bem, a gente é atacado. Vou deixar vocês tomar uma água, eu vou falar um pouquinho de comercial e eu vou soltar, Peter Santos, uma bomba na sua mão de um internauta que fez uma pergunta aqui. Eu não vou deixar passar, vou aproveitar o ensejo, né, que vocês vão tomar uma água agora e vou falar de propaganda política. Taxinha, eu vou pedir aqui que eu vou pegar uma lembrancinha que eu trouxe pro meu amigo aqui. Fica à vontade. Eu quero presentear ele aqui no seu programa. Fica à vontade. Aqui o programa é meu aniversário. O programa é dos políticos. Não, não é seu aniversário não. Sexta-feira é meu aniversário. Mas por que eu vou ganhar presente?
Porque é fera. Porque você merece. Porque merece. Galera, vamos falar um pouquinho de propaganda, nossos apoiadores. Você que precisa de uma empresa que cuide do seu condomínio com a maior eficiência, cuidar daqueles boletos, cuidar dos funcionários, mexer com o condomínio não é fácil. Nós temos a empresa há mais de 20 anos no mercado de trabalho, que é a Celu LC Solução Empresarial. Contabilidade, administração de condomínios e associações, Celu LC, eu recomendo. Telefone 911, né? 99998-6257. 99998-6257. Você está pensando em pegar aquele dinheirinho que está na poupança e aplicar, sabe aonde? Na Bolsa de Valores? Para isso, não é você pegar e já ir aplicando. Nós temos a empresa aí, a LN Investimento, consultoria. O mercado financeiro está superaquecendo, você com trabalho em lockdown, em casa, então melhor aplicar o seu dinheirinho, tirar da poupança e aplicar na Bolsa de Valores. Temos aí a LN Investimento. Está na descrição aqui, já dá uma olhada, acessa lá, já procura os consultores. Vamos falar, sabe do que também? Você está tirando... Você viu o decreto do prefeito, do presidente Bolsonaro? Armar a população de bem. Você quer ser atirador desportivo, quer ter a sua posse de arma ou o seu porte de arma, é possível. CAC Cotia 11 9 80 58 11 11 9 80 58 11 11. Vamos falar, sabe do quê? Elevadores. Quando o pessoal fala em elevadores, fala daquele absurdo. Elevador deve ser caro. Um elevador hoje custa 2% da sua obra. 2% da sua obra. Para te dar conforto, comodidade e luxo, com preço que cabe no seu bolso. Criativa Elevadores, os melhores elevadores do mundo. Criativa tá tão bombando que a Criativa já está exportando aí para vários países aí os elevadores fabricados, sabe aonde? Aqui no Brasil. Pioneira na tecnologia. Acesse o site www.criativaelevadores.com.br. Já vai lá, tem desconto, lógico que tem. www.criativaelevadores.com.br. Quero agradecer a todos os internautas. Nós estamos bombando. O Big Brother, como o Peter falou, ficou para trás o Big Brother. Se a menina saiu com o K, eu não sei. Eu sei que nós estamos bombando. Quero agradecer a todos os internautas. Não dá tempo aqui, a live está muito rápida. Eu só peguei uma pergunta aqui que eu vou soltar essa bomba na mão de Peter Santos, lá da cidade de Vargem Grande, empresário. Linda cidade. Estamos aqui com o maior administrador em gestão pública, engenheiro público, sabe o que faz, sabe tirar de um lugar e colocar aonde ele tem que estar. Serginho Meneghelli. Peter, estou com uma pergunta aqui. Eu falo para você que eu fico meio receoso de falar, mas eu vou ter que soltar, porque você agora é uma figura, além de empresário, uma figura pública. Felipe Amaral perguntou, o atual administrador da cidade de Vargem Grande colocou um médico veterinário à frente da Secretaria de Saúde. Isso quer dizer, Peter Santos, que você responda para nós, que a população de Vargem Grande é animal? Taxinha, é um assunto você ficou até meio sentido, né, que a pergunta é um assunto que viralizou lá na cidade, até na região, e realmente a gente viu que houve algumas mudanças em algumas pastas, né? E a pasta da saúde foi uma pasta que houve essa mudança. Eu quero deixar aqui até um abraço para o Caio Dolfini, que é o secretário de saúde, é um amigo que eu tenho na cidade. Ele disputou a eleição como candidato a vereador e foi uma pessoa super ética, uma pessoa que me respeitou o tempo inteiro, ao contrário de outros candidatos, né? Ele sempre me respeitou, eu, a minha equipe, tudo. Nós se respeitamos. Então, eu vou tomar a liberdade de falar isso aqui, mas deixar um abraço para ele. Eu vejo ele como um grande profissional, mas assim, na pasta da saúde, no momento que o país, que o mundo, que a nossa cidade de Vargem Grande Paulista vem passando com tão poucas condições ali, estrutura na área da saúde, né? O Caio, assim, ele não tem experiência alguma nessa pasta. Então, Vargem Grande tem essa tradição de colocar pessoas que não é capacitada à frente das pastas. Foi um assunto que eu falava muito nas reuniões, porque eu entendo, Taxinha, que você tem que ter uma qualificação para você ocupar um cargo público, ainda mais uma responsabilidade de uma pasta de saúde, né? Então, hoje o Caio é veterinário e ele realmente é o secretário de saúde de Vargem Grande Paulista, e o sentimento da população é que parece que somos todos mesmo sendo tratados como animais. Bom, você vê a cidade de Vargem Grande, semana agora eu fiz um vídeo lá, a cidade está totalmente abandonada,
sabe? Na época da eleição deu uma maquiadinha e depois abandonou a cidade. A saúde está pior que estava, os matos tomando de conta, sabe? Não está tendo nada, saneamento básico, isso tudo. Então, a situação de Vargem Grande é uma calamidade, infelizmente. Eu vou te fazer mais uma pergunta já na sequência, puxando a cidade de Vargem Grande, porque o nosso prefeito, né, que sabe administrar, né, ele viu as dificuldades, fica meio neutro de falar, mas isso é por todo o Brasil que ele está andando e dando essa aula, mostrando para todos os prefeitos que dá, que tem capacidade. Mesmo que você tenha uma receita pequena, tem como você economizar num lado e fazer jus no outro. Você como empresário e morador da cidade, o que está faltando para os empresários na cidade de Vargem Grande Paulista? Você como empresário, o que hoje, né, hoje nós tivemos o problema que você citou da indústria têxtil lá, o que está faltando, qual o incentivo, qual a prioridade para os empresários, que os empresários são as pessoas que trazem emprego, que geram emprego, né, que geram renda, que geram impostos para a cidade. Você como empresário e morador da cidade de Vargem Grande, qual é a grande dificuldade para o empresariado na cidade de Vargem Grande Paulista? Ô, Tachinha, eu vejo que a grande dificuldade hoje é o bom relacionamento entre o empresário junto com a administração. Né? Precisa haver uma parceria em cima disso daí. Na época da campanha, o atual prefeito, uma das coisas que ele me acusou bastante foi por eu não ter as minhas empresas dentro de Vargem Grande. Por que eu não tenho minhas empresas dentro de Vargem Grande? Porque a dificuldade é muito grande para você colocar sua empresa dentro de Vargem Grande. Eu precisei fazer uma limpeza no terreno meu, onde não havia árvore, não tinha nada, apenas uma limpeza. Porque se você não limpa, gera desconforto para os vizinhos. Né? E com isso eu tive uma dificuldade muito grande de conseguir um alvará de limpeza dentro do município. Quer dizer, tem que facilitar a vida para o empresário e não dificultar a vida para o empresário. Né? Quantas milhões de pessoas nós temos desempregado hoje no mundo? Então, quer dizer, a cidade de Vargem Grande ela tem um espaço muito bom para trazer empresas, para dar um incentivo fiscal. Existe, além do incentivo fiscal dentro de Vargem Grande, mas eles não colocam em prática esse incentivo fiscal. Esse boleto aí, vamos voltar um pouquinho, esse boleto aí do Tarifa Zero é o que pesa para os empresários? Está pesando no bolso dos empresários lá, do Tarifa Zero dos ônibus, não? Assim, na verdade, hoje tudo pesa, né? Se falar de qualquer taxa, lá em Vargem Grande tem taxa de iluminação. Aí você anda na cidade e você vê uma cidade escura. Quer dizer, você paga uma iluminação onde você não tem. Agora você tem que pagar um transporte público onde você também não tem, não consegue. Finais de semana ele não roda, não trabalha finais de semana. Os horários são bem limitados, como eu te falei. Então, quer dizer, precisa facilitar a vida, tanto para o funcionário quanto para os empresários, para que a cidade possa crescer e desenvolver. A única coisa que está crescendo em Vargem Grande de uma forma desordenada é os empreendimentos dentro do município. Tachinha, você pega hoje a rodovia Raposo Tavares, no quilômetro 39 e 40 já tem o trânsito. 6h30 da manhã está tudo travado aquilo ali. Quer dizer, estão levando mais pessoas para dentro de Vargem Grande. Porque esses empreendimentos não são pessoas de Vargem Grande que adquirem esses imóveis. São pessoas de São Paulo. Migrando. Né, migrando para uma cidade, não é interior, mas uma cidade um pouco mais tranquila, querendo um pouco mais de tranquilidade. Porém, a propaganda eles fazem lá em São Paulo. A cidade do Verde é 20 minutos de São Paulo. Eu faço um desafio. Sai de Vargem Grande e tenta chegar em 20 minutos na Granja Viana. Por exemplo, você não chega no horário de pico. Então, precisamos se preocupar com a questão. A cidade de Vargem Grande ela precisa existir um planejamento. A cidade está sem planejamento. Ela está crescendo de uma forma onde facilitando apenas para algumas pessoas e dificultando para outras pessoas. Por isso, eu não consigo pôr minha empresa lá e muitos outros empresários não conseguem. Fora as empresas que a gente perdemos da cidade de Vargem Grande. Você pega aquela empresa de ferrete mesmo, que é a empresa de barco, ela dava uma visibilidade tão grande para o município, a empresa foi embora. Por quê? Eu não vi mais os barcos passando, que eles passavam na Raposa. Pela falta de um bom relacionamento, né, com a administração. Então perdemos a empresa também, a ferrete. Então, assim, foram várias empresas. Você vê, a J. Serrano, que é a têxtil, ela entrou na ação. Veja bem, é a empresa que mais emprega a pessoa dentro de Vargem Grande. Imagina essa empresa uma hora vai embora de Vargem Grande. A cidade quebra, a cidade fale. A cidade é totalmente dependente da têxtil. E falando também sobre o boleto que você falou, Tachinha, uma coisa que me chamou a atenção e eu quero dividir isso com todos os ouvintes, por que a prefeitura ela tem em média de mil e poucos funcionários públicos, com os cargos comissionados,
Por que a prefeitura também não tem que pagar o boleto para o funcionário ir trabalhar? Só a empresa privada que tem que pagar? Porque a prefeitura é uma empresa. A partir do momento que ela gera um boleto para eu pagar, que sou empresário, a prefeitura tem que pagar, porque o funcionário público usa o transporte para ir trabalhar também. E a prefeitura não vai pagar, só quem vai pagar são os empresários. Por que isso? Tá certo? Eu pergunto para vocês, ouvintes, está certo isso? Não está certo. Prefeito Serginho Meneghelli, tá certo isso, prefeito? Um paga e o outro não paga, prefeito? Fala pra gente. Eu acho que todos têm que pagar. Já é uma discriminação. O microfone, prefeito. Eu acho que todos têm que pagar, sabe? Eu não conheço bem qual é esse projeto de vocês aqui de tarifa zero, mas pelo que eu estou pegando aqui, tá havendo uma injustiça, né? Só um segmento está sendo beneficiado, é isso? É isso. Não, A aí, população e os empresários, se né? trata de poder público, onde só um segmento é beneficiado, eu já acho que é errado a discriminação. Ser um governo para todos. Deixando bem claro, não que a população ali, o funcionário público, tenha que pagar. E sim a administração que tem que pagar para o funcionário público. Porque se eu tenho uma empresa, né? Por exemplo, lá na minha cidade, não fui eu que implantei isso, mas todo trabalhador do município ele tem um vale-transporte. Sim, isso aí é uma lei federal. É inconstitucional você fazer o que o prefeito de Vargem Grande fez. É inconstitucional. Tanto é que a J. Serrano Têxtil ganhou uma ação. E agora, isso aí todos que entrarem vão ganhar, porque é efeito dominó. Deu para um, tem que dar para todos. Exatamente. Não é verdade? Vou aproveitar que nós estamos nas nossas pinceladas agora, né? Pequenas pinceladas, não é briga direta, a gente nunca faz isso. E dá aquelas pinceladas para a gente levantar o teor do problema. Prefeito Serginho Meneghelli, deputado estadual. Posso pedir licença um minutinho? Pode. Eu queria presentear ele, eu queria que ele usasse um pouco o presente agora, que eu vou te fica à dar vontade. no programa. Vamos aproveitar a live, pessoal. Já quero mandar um abraço para todo mundo da live. Natália, Bia Bernardes, a galera aí, pessoal, bombando. Nós estamos bombando a live hoje. Sérgio, obrigado, viu? Fica à vontade, meu amigo. Pensando no seu bom trabalho, na pessoa que você é simples de coração. Nós tivemos a ideia de fazer, junto com o Dr. Leandro, a nossa equipe toda, né, minha esposa, todos nós, de te presentear com isso daqui, porque eu tenho certeza que você não ama só Colatina. Então, gostaria que você abrisse. À vontade, vou mandar um abraço para todo mundo. Pessoal bombando. J. Serrano entrou no mandato de segurança e ganhou. Isso mesmo. Galera, hoje nós estamos com as feras aqui falando, olha lá, vamos lá, cidade... aí ó, que legal. Agora o Serginho não ama só Colatina, ele ama Colatina e o estado do Espírito Santo. Exatamente. Você pratica esporte, você tá todo bombado, prefeito. Você faz uma musculação agora, dá uma bombadinha, tá bombado, hein? Taxinha. Desculpa, nem eu nem você não ganhamos caixinha, viu? Isso, nós não ganhamos uma caixinha. Aqui, eu sei que você ama Vargem Grande, ama o estado de São Paulo. Então também. Aqui, ó, presentão, fecha a conta também, ó. Eu também vou vestir representando todo mundo aí, ó. Ó que legal. Tô ganhando presente aqui do empresário Peter Santos. Estamos juntos e misturados. Galera, tô emocionado hoje de estar com essas feras. Põe a camisa vocês aí. Eu vou deixar minha camisa aqui, do meu ladinho aqui. Mas será que cabe em mim que eu tô gordinho, hein? Vamos ver, então vou ter que emagrecer para entrar nessa camisa. Olha, vou falar para vocês, agradecer, ó. Ver quando a pessoa é do bem, o brilho. Eu sempre falo isso para todo mundo, né? Fica à vontade, pode chegar mais perto lá. Chega, essa principal aqui, ó. Isso, chega mais perto, isso, olha lá. Isso, olha lá. Peter Santos, Vargem Grande, olha lá, top. Eu tô com a minha também aqui, ó. Ó, vou aproveitar o ensejo, que isso eu faço sempre no encerramento. Como a gente está agraciando aqui o nosso... Eu vou te dar, sabe o que, prefeito? Para você levar lá para o Espírito Santo, o troféu fecha a conta. Eu não sei se o senhor é católico, mas sempre eu faço, né? Eu peço pro padre Alexandre lá da Quirupita benzer para mim. Tá aqui o troféuzinho abençoado para tirar todo o mal do seu caminho, como você é uma pessoa de bem. Quero que você coloque, sabe aonde? No gabinete de senador. Amém? Minha querida Vargem Grande, minha querida estado de São Paulo, eu também amo Vargem Grande e amo o estado de São Paulo.
Aí as feras aí falando, dando uma aula. Hoje nós estamos dando uma aula. Tem muito político aqui, ó. Tem mais de 2.200 pessoas na live. Deve ter aí pelo menos uns 100 políticos. Coração subindo. Tá, tem muito coração mandando, pessoal mandando beijo, abraço. Tamo se junto, coração misturado. tá bom, né? Ó, se coração tá bom. E ó, e like. Nenhuma carinha de mal, nada. Tem que agradecer esse pessoal. Mas daqui a do pouco bem, os fake entram pra... Não, mas ó, entrando fake ou não faz mal. sabe o que a gente faz? O Fecha a Conta traz a verdade, traz as pessoas que sabem fazer política. Serginho Meneghelli dando uma aula pro Brasil aí, não participou de reeleição, mostrou pra gente o que é pleito, mas eu quero entrar num assunto agora com o Serginho. Eu joguei uma bomba na mão do Peter, eu vou jogar uma do prefeito também. O prefeito bom já vai responder à altura. Nós tivemos aí algumas pessoas de má índole que andaram criticando um vídeo que o senhor postou, referente aí, né? Eu queria até que o senhor te dá essa abertura de o senhor abrir o seu coração. Eu sei que o pessoal interpretou errado, eu não interpretei dessa forma, né? Sobre aí o deputado Daniel Silveira aí sobre a prisão. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho aí, abrisse o seu coração, que o senhor é uma pessoa que tem um coração gigantesco e fantástico. Olha, realmente foi, digamos assim, um minuto de infelicidade. Nós pretendíamos fazer um vídeo, desde que eu deixei a prefeitura, né? Eu não tenho assessores e nada, aliás, sempre até minha campanha foi feita através de celular. A gente gravou aquele vídeo, eu cheguei a pedir, né? Falei assim, essa parte aí, prisão não, porque ele tem que ser julgado para os colegas dele. Eu vou ser sincero em relação ao Daniel, não quero condená-lo, quem sou eu? Eu só acho que, como eu também no vídeo acho que eu fui infeliz, eu extrapolei um pouco, ele também extrapolou. Agora, eu acho que ele tem que ser julgado, né, respeitando os poderes e tudo. Se ele faltou com o decoro parlamentar, o Congresso, né? E naquele dia, né, tava muito aquilo, vamos fazer isso, o Congresso vai trabalhar na sexta-feira para manter ou não. Aí eu achei que ele extrapolou um pouco, eu também assim, mas eu sinceramente eu não sei se eu gravaria aquele vídeo hoje da forma como eu gravei. Agora, crítica, eu achei assim de uma forma exagerada, porque infelizmente nós estamos numa bola dividida. Eu vou dar um exemplo aqui, São Paulo. Qual a maior rivalidade aqui? É Palmeiras e Corinthians? Palmeiras, sempre a seleção. Eu sou palmeirense, nós temos mundial ainda, temos sim o mundial, mas assim, a rivalidade do bem, né? Então, tem pessoas que levam pro lado do mal. Mas hoje eles estão vendo política como se fosse uma paixão como futebol. O seu time pode perder, jogar mal, você vai continuar defendendo ele. Isso é esporte. Agora, nós na política, nós temos que parar com isso, porque hoje em dia está o quê? Se você faz um elogio ao presidente Bolsonaro, você é fascista, você é ditador. Se você faz uma crítica, você é comunista, você é não sei o quê, é lixo, essas coisas. Então, isso não é política, isso não é democracia, né? Igual, por exemplo, todo mundo defendendo a liberdade de expressão do deputado Daniel. E, ao mesmo tempo, quem está defendendo a liberdade de expressão dele, que eu não sou contra a liberdade de expressão, não pode extrapolar, está também condenando a liberdade das pessoas se expressarem, se concordaram ou não. Então você vê que nós estamos numa política irracional, onde que a razão está ficando abaixo da ideologia. E o momento que nós vivemos no nosso país, principalmente agora, nós temos que fazer com que a razão prevaleça qualquer tipo de ideologia. A gente não pode ter na política herói e bandido, ou ter isso ou aquilo. Não, na política nós temos que ter representante. Errou, não, critica. Tem o próprio deputado Daniel, né, ele também teve a humildade, na hora que ele estava sendo julgado, de confessar que ele extrapolou, ele tava, sabe, a gente não momento sabe. Quem é que nunca, por exemplo, perdeu, até as pessoas mais calmas, tem uma hora que perde, então às vezes dá um minuto de bobeira, e só que aquele minuto de bobeira que a gente dá na vida, todos nós fazemos isso, não pode ser crucificado, somos seres humanos, e temos também que ter a humildade de
chegar em público, quando a gente lança uma coisa em público, que a gente vê que a gente errou, a gente tem que ter humildade. Isso não é falta de caráter, isso não é se acovardar, de falar, não, eu errei, eu pedi desculpa. Isso é nobreza. Isso é nobreza você chegar e falar, Serginho, desculpa, eu errei com você. O deputado fez isso. Então, por exemplo, quando eu confesso para vocês que na hora eu me manifestei errado, que eu dizer que ele tinha sim que ter alguma punição. Agora, eu também não estava defendendo o Supremo, não, porque muita coisa eu sou contra no STF. Primeira coisa, mandato vitalício lá. A PEC da Bengala, o cara lá entra com... Cara não, desculpa. O ministro lá... PEC da Bengala é legal. Não, o ministro entra lá com 50 anos, ele fica lá até 75 anos. Então, eu acho que ele vai criando, como se diz, as ideologias dele, a lei vai se modificando, então tem que ter renovação. Então, eu acho que um ministro do Supremo, ele teria que ter um mandato estipulado também, para depois ter outro, não só aqueles 7 lá que são super. Então, eu acho que tem que ter uma votação maior. Não estou dizendo que é uma eleição de lá, por exemplo, porque, por exemplo, a dona de casa que não entende de direito, o cidadão, ele, às vezes, não está apto a julgar, a eleger. Mas eu acho que tem mais entidade, porque como é eleito hoje um ministro do Supremo? É indicado pelo... Eles fazem a chamada... tríplice lá, né? Escolhe 3 nomes, aí o que o presidente da República escolher, sempre foi assim, manda para o Senado. Aí lá é debatido, aí o Senado aprova a indicação ou não. Geralmente todo governo tem uma base grande no Senado. E se o governo manda, dificilmente os senadores vão, quem apoia o governo vai votar contra. Se fosse por voto popular, muita gente não ganhava, na Olha, verdade. o voto popular, na verdade, eu acho que para o Supremo, eu não sei se eu concordaria, não, porque, infelizmente, tem pessoas que, não é que assim, não estão preparados. Não tem entendimento. Não tem entendimento. Agora, para quem tem... Por exemplo, os advogados mesmos, assim, alguns segmentos, representantes da OAB, então, votar na decisão final. Não é escolher, depois jogar a bomba para a mão do presidente da República, o presidente escolhe um e joga para o Senado, acaba apenas 80 senadores. Estão representando o povo? Estão. Mas eu acho que da forma que é. E principalmente, né, hoje era o Celso, hoje é o ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio está lá desde a década de 90. Prefeito, mas não é muito senador? E não é muito deputado na Câmara? Não é muito... Olha, o coeficiente não é muito grande? Eu não olho a quantidade, eu olho a qualidade. Se tivesse 1000 e fosse todos melhores do que estão lá hoje, seria uma forma. Agora... O que é ruim é que a gente vê que tem uma quantidade grande, que se você for peneirar hoje, é o mínimo que realmente está representando a população brasileira. Então, eu acho que... E a desigualdade também, às vezes, da proporção. Por exemplo, o Espírito Santo tem lá seus 4 milhões de habitantes, tem 3 senadores. São Paulo tem... A população de São Paulo, 20 milhões? Na cidade não, o estado todo. O estado. Não, muito mais de 10 milhões a população. São acho quase... Eu não me lembro, desculpa a população. Eu não estou falando da cidade, não. O estado de São Paulo, né? Só Sorocaba tem quase 1 milhão, são do Rio Preto, Ribeirão Preto, Campinas, são todas cidades grandes. Agora, eu acho assim que nós temos que fazer com que realmente os representantes sejam dignos. E quem vai moralizar isso, quem vai mudar, a única arma para acabar com o falso político, para realmente acabar com aquele congresso que alguém já até chamou de picaretas, eu acho que quem vai fazer isso é o eleitor. Agora, o eleitor tem que participar. Não é tem que votar certo. Né? Não é estufar o peito e diz que detesta a política. Ele pode detestar a política partidária,
Agora, a política social, a política de escolher o seu representante, ele tem obrigação de participar. Porque quem não participa, quem não analisa, quem vende o seu voto, não tem moral também para cobrar do seu representante. Exatamente. Não tem moral, não. Falou porque tudo. se eu vender o meu voto, eu estou me tornando corrupto antes de eleger um corrupto. E quantos milhões de corruptos que tem nesse Brasil que vendeu o voto e que não leva nome de corrupto? Tem moral nenhuma. Que, nós temos que olhar por essa lógica também, porque ninguém nasceu dentro do Congresso Nacional. Todos que estão lá foi escolhido por povo. Lá você vê que em termos de religião tem todos os segmentos, em termos de profissão tem todos os segmentos, em termos de tudo, tem todos os segmentos. Então, o Congresso é mau ou não? É a cara do povo brasileiro. Hoje, a gente criticar o Congresso, nós estamos criticando uma obra nossa. Porque quem criou aquela obra lá foi a população brasileira através do voto. Ela mesma, ao criticar, ela está dizendo que ela votou errado. Agora, tem, claro, aqueles que votam consciente, mas a gente sabe que pela reclamação, pela insatisfação que a gente vê da classe política, né? Eu acho que o povo que está escolhendo muito mal. Nós temos uma guerra muito grande nesse país que passa despercebida, que é a guerra da conscientização. Exatamente. O povo brasileiro precisa ser mais politizado, porque, eu volto a repetir, se a gente esperar que a classe política se moraliza por si próprio, isso é uma ilusão, isso é uma utopia. Porque a única arma que pode moralizar a classe política chama-se voto. É o pensamento de cada cidadão. Se tem bandido lá dentro, se tem, não estou falando que tem, mas se tem, esteja certo, quem colocou lá foi o povo. Falou e falou gigantemente, falou bonito. Vou falar agora com o Peter, deixar o nosso prefeito descansar um pouquinho. Peter, futuro político. Você veio aí numa eleição aí municipal para prefeito, mostrou que é gente grande, mostrou que está aí para trabalhar, que é capacitado, que tem currículo para isso. Seu futuro, o pessoal está perguntando na live aqui, deputado? Tachinha, nós tivemos uma votação assim, que eu fiquei muito contente com essa votação. Né, conquistamos 11.469 votos. Não foi muita diferença, né? Não. Eles falaram que ia dar o dobro de voto na gente, né? Então não foi diferença alguma. Tivemos 11.469 votos. Ele eleito. Que você disputou com um que estava disputando a reeleição. Isso. O que ganhou estava com a máquina. A máquina na então, mão. Moralmente, quem ganhou foi você pela diferença de voto. Obrigado. Também tem esse mesmo sentimento. E assim, Tachinha, o Peter sozinho não teria condições de alcançar esses votos. Então, quero agradecer primeiramente a Deus, a minha família, a equipe e todos os nossos candidatos a vereadores, o doutor Leandro, né, que agregou muito nesses 11.469 votos. Todos aqueles eleitores que votaram na gente foram também, depois, olha só, hein, depois do prefeito eleito, ele teve a infelicidade de fazer um discurso. Poxa, foi eleito, para que continuar agredindo as pessoas? Mas ele falou que 11.469 pessoas, né? Nós amamos 11.469 pessoas, obrigado, também amo vocês, que votaram em Peter Santos e Dr. Leandro, era pessoas também de má índoles, como eles falaram. Então não ofendeu só a minha família, a nossa equipe, ofendeu todas as pessoas que votaram na gente. Né? Então eu fiquei muito triste com essa fala dele, tanto é que nós entramos com uma ação, porque não podemos deixar isso, porque quem cala consente. Né? Então a gente entrou, que a justiça está aí para isso, entramos e vamos deixar a justiça fazer a parte deles. Mas eu sou muito grato por esses votos e tendo essa votação, os amigos, a população, a família. Minha esposa, quando a gente fomos dormir no domingo, acordei na segunda-feira, ela já acordou falando, você não vai desistir. Você vai continuar. Aí eu abro o telefone, um monte de mensagem de incentivo, Serginho, para a gente continuar. Carinho. Então, se eu não continuar nesse projeto, todo o trabalho, todo o esforço de todos que fizeram vai ser em vão.
vai ser tudo jogado fora. Então, dando continuidade, estou buscando a direção de Deus, né? E tenho sentido muita alegria no meu coração, com a minha família, com meus amigos, com a equipe, e eles estão me incentivando a dar continuidade. Então, acho que eu fui picado pelo bichinho lá também, porque eu também quero. Então, se for da vontade de Deus, Deus me dê saúde, condições, eu vou me colocar à disposição aí na próxima eleição, que é estadual. E a nossa região hoje está sem representante, né? Desculpa a todos os deputados, mas eu digo a nossa região, nós não temos um deputado da nossa região, né? Tá agora eu tô vendo alguns deputados aparecendo, Taxinha, né, no gabinete de um prefeito, de outro, falando de emenda, falando não sei do quê, mas a gente não vê, né? Se passam-se 4 anos, a gente não vê as emendas chegar. Você vai no gabinete da população, né? Então eu quero né, ter a oportunidade, eu quero poder representar não só a Vargem Grande, mas toda a nossa região do estado de São Paulo. Cotia, eu sou filho de Cotia, eu nasci em Cotia, né? É uma cidade que eu gosto muito. Quero deixar um abraço para o prefeito Rogério Franco, que está fazendo um trabalho maravilhoso também. Um abraço, prefeito, a todos os vereadores, e falar que eu estou à disposição do povo. Eu sou do povo e, se for da vontade de Deus e do povo, eu estou aí para disputar as próximas, se Deus quiser. Parabéns, a gente sente que ele tem a política como essência. Coração, né? Quando se faz coração, como a gente fala com você, Serginho, você fala com o coração. Futuro político, Serginho, deputado estadual lá em Colatina, como é que é? A gente não consegue votar por você lá, mas eu quero que você vá para as urnas com essa força, com essa fé que você tem, com esse carisma, com esse carinho que você trata a população, e pode ter certeza que tem o número 1 do mundo tá olhando por você, porque você fez uma transformação. Amém. A live mostrou isso. Você fez uma transformação gigantesca na cidade de Colatina para o mundo. Você colocou um pontinho no mapa lá. Aqui é Colatina, aqui tem um prefeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho que muitos que estão nos assistindo agora vão ter. Você já tinha ouvido falar em Colatina antes? Nunca ouvi falar. É o que as pessoas estão falando. Eu falei que, se isso é verdade, eu já valeu a pena ter sido prefeito. Hoje, Colatina é conhecida no Brasil todo e nas comunidades internacionais. Por exemplo, eu recebi por 3 vezes contêineres de roupas e brinquedos pela comunidade de Boston, lá que eles mandavam devido ao meu trabalho. Me convidaram, não sei se você sabe, fiz palestra até em Harvard. Oh, que show de bola. Depois eu fui para... Uma fera. Depois eu recebi o prêmio, você me deu aqui, eu recebi o prêmio Os Notáveis em Nova York e recebi o prêmio Embaixador 2019 também em Portugal. E, quer dizer, a comunidade, né, principalmente os brasileiros, o que eu senti muito lá é que eles falam assim, Serginho, nós não estamos aqui porque nós não gostamos do Brasil. Nós estamos fora do Brasil porque nós não conseguimos a oportunidade que nós queremos dar aos nossos filhos, conseguir vencer na vida igual aqui nos oferece. Agora, eu tenho certeza que se esse país mudar, se o Brasil voltar a crescer, voltar a diminuir o índice do desemprego, esteja certo que a maioria vai voltar. Ninguém esquece o Brasil, não. As pessoas estão lá, pode estar até milionárias, mas elas estão infelizes, porque eles gostariam de ter a vida que eles têm lá, eles gostariam de ter aqui no Brasil. O único lugar do mundo que tudo que se planta, nasce, dá. Então, Serginho, estamos chegando agora ao final do programa. Eu fico triste, né, da gente estar assim, no finalzinho do programa, nós bombamos. Eu quero agradecer você de sair lá da cidade de Colatina com essa fera que é meu amigo Peter Santos, e você vir enaltecer a nossa cidade, trazer luz para a nossa cidade de Cotia. Espero que as nossas autoridades, os nossos gestores de diversas cidades tenham, né, o discernimento. Eu quero mandar um abraço para o meu prefeito, que é uma pessoa fera, cuida direitinho, mas os políticos que estão chegando, vereadores, olhar para a nossa população tão sofrida. Um prefeito que pegou a enxada, trocou o carro de luxo, né, que o gabinete dá para andar com a sua bicicleta e mostrar, sabe o quê? Que fazer política é gostar de gente. Eu estou aqui com o cara que mais gosta de gente, talvez, do mundo. E veio aqui nos dar uma aula e nos agraciar com o seu brilho, com a sua hombridade, juntamente com esse empresário fantástico também que se projetou no mundo da política aí. Vai ter os seus tropeços na vida, vai ser muito atacado ainda, porque assim,
essas pessoas que estão aqui são que nem abajures. Eu tenho um dizer que eu falo, que é o seguinte: qual que é a do abajur? Você coloca o abajur em cima da mesa, ele vai estar aceso. Se você pegar esse mesmo abajur e colocar ele embaixo da mesa, ele vai continuar aceso. Então, o brilho de vocês é natural. Tachinha, quero fazer um complemento da sua fala e te dizer que pode muitos políticos seguir o caminho do Sérgio Meneghelli, né? O Sérgio Meneghelli hoje é um espelho, né, para todos os políticos. A gente anda aí pela Deus, cidade. Não, Deus não. Mas a gente anda pela cidade e a gente vê o carinho tanto da população quanto dos políticos também. E não precisa andar de bicicleta para ser igual o Sérgio Meneghelli, não precisa plantar plantinha na rua para ser igual o Sérgio Meneghelli, porque isso é uma característica dele. Fica até feio uma pessoa querer ser o que ela não é. Exatamente. Mas o que ela precisa ser é honesta com a sua população, principalmente com você, com a sua família e com aquelas pessoas que te elegeram para estar naquele cargo. Então, o que precisa dentro da política chama-se honestidade. É isso que eu percebo que tem faltado, né? Então, quero deixar esse cumprimento aí e aproveitar e parabenizar e agradecer, viu, prefeito? Obrigado, um grande amigo. Grande líder, vai chegar sim a deputada estadual, e eu vou fazer o convite para mim, nós vamos lá tomar um café, lá na Assembleia Legislativa, lá da cidade, se Deus né, do estado. O Espírito Santo é um dos maiores produtores de café do Brasil. Então nós vamos tomar um melhor café lá na salinha, lá não vou de terno, tá bom? Já vou, não, você vai de bicicleta. Eu vou deixar a bicicleta na porta e nós vamos para lá. Vou deixar o Serginho, fica à vontade. Só um minutinho. Você falou que não tinha do Brasil, olha aqui, Serginho. Eu mostrei. Depois, olha aí, ó. Eu vi vocês sim. Parabéns. Né? Eu vou aproveitar aqui e pedir pro Serginho suas considerações finais, abrir o seu coração. Aqui você não tem tempo, aqui o programa está à disposição. Uma pessoa tão do bem, falar como você falou da população, o carinho que você tem, a gente sente isso aí, só nas suas palavras, que você é um dos maiores, se não o maior gestor em administração do dinheiro público do Brasil. Tá dada a dica aí. Olha, gente, ser honesto, ser um bom gestor, eu acho que não é virtude, é uma obrigação. Se eu me propus a isso, né, o que você se propõe a fazer, você tem que procurar ser bom naquilo. A mensagem que eu entendi, principalmente aqui no final, que eu gostaria de passar para as pessoas, que eu vejo muito as pessoas criticando a classe política, que merece crítica, claro, isso é indiscutível. Um monte de pilantras que tem espalhado por aí merece. Mas a gente tem que perceber uma coisa, que as pessoas precisam parar de falar que detesta a política, que política é coisa disso, que todos são corruptos, que todos são farinha do mesmo saco. Primeiro que não são. Mas como podemos resolver isso? É você que é uma pessoa que se sente que é uma pessoa do bem, que sente que você sabe que você não vai roubar e que você vai fazer, entra na política, porque cada pessoa de bem na política é menos um pilantra. Sabe, cada pessoa de bem na política é menos um pilantra lá. Agora, tem políticos lá que querem mais é que o povo critica mesmo. Critica por quê? Nas eleições eles têm malas de dinheiro, né? Uns guardam até na cueca, porque não cabe na mala. Coloca na cueca. Né? E usa esse dinheiro, infelizmente, para comprar a ingenuidade. Porque, eu falo uma coisa, geralmente eles falam assim, mas pobre vota por qualquer coisa, por material, por uma cesta básica. Eu sou político, vou falar uma coisa. Quem vende voto mesmo não é pobre, não. É rico. Mas ele não vende pedindo cesta básica, pedindo favor, lata de tinta, não. É pedindo emprego, é pedindo preferência na obra, é tentando dar propina. Entendeu? Ele pega e fala, eu vou te ajudar, mas o meu filho está se formando lá em engenharia, agora eu quero que você dê um cargo a ele. Isso é pior do que uma pessoa que está passando fome e troca o voto por uma cesta básica. Ela trocou ainda, não está certo, mas ela trocou ainda por uma necessidade e tal. Aquele cidadão, não, ele está comprando, ele está dando dinheiro, e está comprando, está vendendo o voto dele para poder dar uma oportunidade ao emprego. Então, parar com esse negócio que quem vende voto é pobre. Não, eu conheço porque, às vezes, a gente vai conversar com um advogado e tal, eu entrei, eu te ajudo, mas eu estou com isso, eu vou precisar disso, eu vou precisar daquilo. Você deixa eu ser secretário? Um dia desse eu perguntei a um amigo assim,
você vai votar no fulano que é candidato, porque eu vejo que vocês são tão amigos e você sempre elogiou. Eu ia votar nele, mas ele falou que eu não vou ser, que ele não vai poder me colocar como assessor, porque ele já tem uns assessores. Quer dizer, esse cidadão errou. Ele não queria votar no amigo dele para ser um bom político. Ele queria votar no amigo dele para ser beneficiado também. Então, isso é vender voto. Porque o povo, muita gente tem mania de falar, esse povo é pobre, é ignorante, vende voto por uma cesta básica. Eu sou político e eu vejo as propostas mais indecorosas para vender o voto, parte de pessoas, inclusive grandes empresários, de pessoas formadas com cursos e tudo, pessoas que acham que são conscientes politicamente, que quer menosprezar porque tem uma posição que é melhor, que ele tem capacidade de votar no presidente da República, e aquela Dona Maria, o seu Zezinho lá, que não tiveram nem oportunidade de estudar, não tem condições. E eu já conheci em política eleitor analfabeto, entendeu? Mas questionar, me fazer cada pergunta assim que eu falei, essa pessoa realmente não precisava ir na escola. Ela já nasceu sábia, porque sabedoria é dom. Cultura, conhecimento, você adquire, tem livro, tem internet, você estuda. Agora, sabedoria é dom. E eu termino esse programa pedindo às pessoas que orem por todos os governantes, não é só aqui do Brasil, não, do mundo, porque nós estamos, ser presidente da República hoje, ser prefeito de um município, em qualquer parte do planeta hoje, não está sendo fácil, não. Tem uma pergunta para o senhor aqui, antes de encerrar, do meu grande amigo Francisco Festa, o doutor Francisco, advogado eleitoral, especialista em eleitoral, fez uma pergunta. Grande Francisco Festa, ele vai ser entrevistado aqui também do Fecha Conta, vou mandar um abração, está fazendo uma pergunta, prefeito de Colatina é bolsonarista? Fez uma pergunta aqui, vamos soltar essa aí antes de encerrar. Se eu sou bolsonarista? Se o senhor é Bolsonaro. Eu votei nele, sim. Eu votei no Bolsonaro. Eu não nego que a primeira vez que o Lula venceu, eu votei nele. Eu acreditava, mas depois eu me decepcionei com aqueles, quando surgiu aqueles Caixa 2, aquelas coisas todas. E nessa última eleição, eu votei realmente no governo Bolsonaro. E ainda tenho esperança que ele seja um grande presidente da República, porque ele já fez, no primeiro ano, você vê que fez reformas que o Brasil precisa, que políticos não tiveram coragem, e a gente viu quando o Brasil ia retomar a nossa economia, a gente viu que veio uma pandemia, E eu, como prefeito mesmo, eu te digo, se a gente não tivesse o auxílio emergencial, não estou dizendo aquele que cada um recebeu lá, aquele desempregado, não. Os gestores, porque caiu tudo, os impostos, tudo caiu. E se o governo não socorre, eu ainda conseguiria fechar minhas contas, porque nós tínhamos a reserva. Mas a maioria dos prefeitos iam cair na improbidade, na lei da responsabilidade, porque não ia conseguir fechar as contas. Foi uma ajuda muito grande que, sendo a favor ou não contra o presidente, eu acho que cada prefeito tem que ter a humildade de reconhecer que isso foi muito benéfico. Então, eu sou assim, eu não tenho herói, porque se amanhã eu ver que o Bolsonaro realmente está sendo errado, como eu votei nele, eu tenho o direito também de criticar. Eu tenho o direito de criticar. De cobrá-lo. Mas hoje eu prefiro acreditar que realmente ele vai cumprir o que ele fez, porque se a gente torcer contra um governo, e aquela política que quanto pior é melhor, não é o governo que leva o prejuízo, é o povo. É o povo que precisa de um bom governo, sabe? E um bom governo não se faz só com a própria vontade da gente, não. A gente tem que ter apoio de uma sociedade, a gente tem que ter apoio daquelas pessoas que têm condições de apoiar qualquer gestor a governar. Ótimas palavras. Passar aqui para o nosso empresário,
né? Futuro deputado estadual, o comando de Deus, sempre é o comando de Deus. Futuro deputado estadual lá do Espírito Santo. Eu já estou com essas feras aqui, já estão pré-lançando as campanhas, pessoas do bem. Vou deixar você nas considerações finais, agradecer você, Peter, grandemente, de você ser um parceiro da TV Granja Viana, o nosso Serginho Meneghelli, um parceiro da TV Granja Viana. Pois eu quero que você poste uma foto minha nas suas redes sociais lá, isso vai ser uma honra, sabe? O carinho, não é, a gente não quer a gente sabe que é o carinho da população em poder trazer, em poder mostrar que ele não é um cara que anda só nos locais agraciados, ele anda aqui com a gente em Cotia, vem aqui em Cotia, vai lá em Vargem Grande e vem trazer, sabe o quê? O que há de melhor na administração. Peter Santos, quero te agradecer do fundo do meu coração. Serginho Meneghelli, sem palavras, a aula que você me deu hoje. Hoje eu me sinto um pós-graduado em política. Eu entendo bem pouquinho e eu adorei a aula que você nos deu de humildade. O que é ser humilde? Você está nos ensinando hoje com a maior lição de vida que você mostrou em Colatina, marcando ela no mapa do Brasil como a melhor cidade já administrada por um gestor como você. Peter Santos, considerações finais, meu amigo. Sou suspeito de falar de você. Tinha, quero primeiramente agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por estar aqui, né, com vida, com saúde para poder fazer esse trabalho. Agradecer ao Serginho, toda a equipe do Serginho, né, que os meninos que acompanham o Serginho, que são Tiago, Zé e os outros meninos que são pessoas maravilhosas. São todos voluntários. Voluntários, sim, sabemos. Pessoas voluntárias que faz com amor. Né? Quero agradecer a TV Granja Viana, toda a sua equipe também junto com você. Fecha Sem, a conta sem a equipe nada disso estaria acontecendo. Fecha a conta. Espero que a gente tenha fechado essa conta, né? E depois futuramente... A live mostrou isso. É, que bom. A live mostrou isso. Tô louco para sair daqui para mim já ir lá dar uma fuçadinha lá para ver como é que tá. Quero agradecer todos os ouvintes que participaram. Né, pedir desculpa pra Globo, porque nós já acho que atrapalhou um pouquinho lá. O Big Brother hoje falaram, né, que nós íamos ficar para trás. É. A população está preocupada, sabe o quê? Com a política e o que está acontecendo na cidade. Futuro, de coisas boas. Agradecer minha família, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, minha esposa, toda a nossa equipe também, meus amigos que sempre nos acompanharam. E quero falar para você, Tachinha, que estamos aí, de coração aberto, sempre pronto para fazer o bem. E não importa quem. Quero mandar um abraço para sua mamãe e para seu papai, tá? Vou tomar a liberdade, conheço sua esposa, filhos e toda a recepção que quando eu fui em Vargem Grande, né, conhecer um pouco, estudar um pouco a política. A gente como da mídia agora, a gente precisa, eu tive que estudar essa fera aqui, né? E a gente acaba até perdendo porque ele chega pequeno e sai gigante. Ele, como meu pai fala, entra como um gato e sai como um leão. E ele mostra, então, o que eu falo para você, aprendizado é tudo de bom. E nada melhor do que a gente estar com pessoa que gosta de gente. Peter, só agradecimento. Serginho, sem palavras, o seu nome está marcado na história do Brasil. Sem palavras, quero agradecer a toda essa galera da live, todo esse pessoal que chegou, nos acompanhou, mandou pergunta e tudo mais. Eu tenho certeza hoje que nós também marcamos... sabe no quê? Nas redes sociais, na mídia, um pontinho chamado TV Granja Viana, programa Fecha a Conta. Eu vou mandar um beijo para vocês. Semana que vem a gente está de volta, se Deus quiser. Tchau, tchau. Upi. Ó, não tem nem o que falar, irmão.